Olá, muito bom dia, amigos do canal do Nosso Lar Francisco de Assis. Estamos aqui com os corações abertos para estudarmos o Evangelho segundo o Espiritismo, dentro de um projeto maravilhoso de levar um pouco dessa palavra amiga, né, desse livro do Pentateuco Kardeciano, que se chama o Evangelho segundo o Espiritismo, que traz lições de moral para que possamos aprender e colocar em prática na nossa vida. Hoje, ano de 2023, completamos o nosso Lar Francisco de Assis, 4 anos de existência, com a graça de Deus, com Jesus sempre à frente nos conduzindo e também com a ajuda de todos os amigos que se aproximam. Vivemos de doação, por isso que a participação de todos vocês nesse trabalho é essencial, é necessária, é importante, né? Somos uma casa que nasceu para uma seara de amor. Estamos trazendo essa proposta para que você possa colocar em suas vidas. Pratique o amor a partir da caridade. Essa é a grande solução que eu encontrei para mim. Por isso eu busco que vocês também experimentem para saber se valem para a sua vida, né? Hoje abordaremos o capítulo 8 do Evangelho segundo o Espiritismo, com o tema escândalos. Se vossa mão é motivo de escândalo, cortai-a. Nos itens 13, 14 e 15. É preciso que haja escândalo no mundo, disse Jesus, porque, imperfeitos como são na terra, os homens se mostram propensos a praticar o mal. E porque árvores más só maus frutos dão. Deve-se, pois, entender por essas palavras que o mal é uma consequência da imperfeição dos homens, e não que haja para estes a obrigação de praticá-lo. É necessário que o escândalo venha, porque, estando em expiação na terra, os homens se punem a si mesmos, pelo contato de seus vícios, cujas primeiras vítimas são eles próprios, e cujos inconvenientes acabam por compreender, quando estiverem cansados de sofrer devido ao mal, procurarão remédio no bem. A reação desses vícios serve, pois, ao mesmo tempo de castigo para uns e de prova para outros. É assim que do mal tira Deus o bem e que os próprios homens utilizam as coisas más ou as escórias. Sendo assim, dirão, o mal é necessário e durará para sempre. Porquanto, se desaparece, Deus se veria privado de um poderoso meio de corrigir os culpados. Logo, é inútil cuidar e melhorar os homens, deixando, porém, de haver culpados. Também desnecessários se tornariam quaisquer castigos. Suponhamos que a humanidade se transforme e passe a ser constituída de homens de bem. Nenhum pensará em fazer mal ao seu próximo, e todos serão ditosos por serem bons. Tal a condição dos mundos elevados, donde já foi o mal banido. Tal virá a ser a da terra, quando houver progredido bastante. No entanto, ao mesmo tempo que alguns mundos se adiantam, outros se formam, povoados de espíritos primitivos, e que, além disso, servem de habitação, de exílio, de estância expiatória a espíritos imperfeitos, rebeldes, obstinados no mal, expulsos de mundos que se tornaram felizes. Olha só o que trouxe Jesus. A história do escândalo, as dores que se permeiam pela humanidade. Vocês já se questionaram o que o Pai busca ao nos colocar a condição do princípio evolutivo, que diz a evolução é processo solidário. Porque se existe escândalo e ele vai me machucar, se eu sou o alvo desse escândalo, porque a minha corrupção permitiu que eu fosse escandalizar, então significa que ou eu vou evoluir com o aprendizado desse escândalo, porque causará dor. Todo escândalo causa dor. Ou as pessoas que estão ao meu redor irão evoluir, né? Por isso que a evolução é um processo solidário. Então, independentemente da minha vontade, se eu estou parado e vejo um escândalo acontecer, ali é um convite e uma proposta. Na verdade, um verdadeiro impulso para que você possa evoluir. O ser humano progride em família, ou seja, em conjunto. Mas individualmente é que ele vai tomar suas decisões. Então o escândalo vai existir para que possamos aprender a tomar as decisões. Possamos aprender a abrir os nossos olhos, a disciplinar a nossa língua, a abrir os nossos ouvidos, para que eles possam captar as coisas boas, as lições boas.
e para que ele possa selecionar, para que ele possa tornar-se seletivo das condições más. Então, na verdade, o escândalo é o professor da nossa escola. A dor vem por via de consequência, e o escândalo é o professor dessa nossa escola. Em Marcos 4,32, Jesus fala: mas, tendo sido semeado, cresce. É isso. O escândalo é a obrigação da semeadura. Esse texto que eu vou ler agora, vem do livro de Emmanuel, Luz, Caminho, Verdade e Vida. Ele diz assim: é razoável que todos os homens procurem compreender a substância dos atos que praticam nas atividades diárias, ainda que estejam obedecendo a certos regulamentos do mundo. Olha, nós estamos presos a esse mundo. Os regulamentos do mundo são consequência das decisões dos próprios homens. Porque os regulamentos da natureza são regulamentos divinos, não pertencem ao homem. O homem não pode alterar um côvado dos regulamentos da natureza. Ele pode estudá-la, ele pode paralelamente aplicar a sua vida, mas alterá-la não. Como é que eu vou movimentar a minha mente, os meus olhos, meus ouvidos, a minha boca, o meu coração, para que eu, espírito, possa aprender dessa existência? Como é que eu vou fazer isso? Então, a existência nos propôs a existência de escândalos. Nos propôs que, pelo movimento abrupto, a gente possa perceber, seja esse movimento feito pelo outro, e aí a gente pode aprender pelo amor, seja esse movimento feito por mim, um escândalo feito por mim, pessoal, tem como consequência a dor, ou o karma, ou os compromissos, a responsabilidade. A partir dele, a partir da minha ação indevida, em infração da lei divina, aprenderei pela dor e serei arrastado. Ou seja, as duas opções, seja eu ouvinte ou agente, aprenderei pela dor. O bem semeia a vida, o mal semeia a morte. O primeiro é o movimento evolutivo na escala ascensional para a divindade, o segundo é a estagnação. Então, a evolução está constantemente nos impulsionando, nos empurrando para a evolução. E o mal, ele faz o sentido contrário, ele faz com que você estagne, você pare. E o escândalo é como se fosse a movimentação disso, o impulso para que as coisas aconteçam. E quando a gente está entre seres que ainda estão aprendendo a respeitar, o desrespeito é fácil de acontecer. Ou seja, nós temos uma mola propulsora constante nos fazendo aprender. Somente o bem pode conferir o galardão da liberdade suprema, representando a chave única suscetível de abrir as portas sagradas do infinito à alma ansiosa. Nós temos ansiedade por evoluir, por crescer. Essa é uma regra. Nós, seres humanos, nascemos para evoluir. Mesmo que decidíssemos, não quero evoluir, quero ficar parado, virá a dor, virá a doença, virá o sofrimento, porque água parada gera doença, acumula muitas coisas ruins. E aí, mesmo você estando parado, você vai ser impulsionado pela dor. A dor vai lhe fazer perceber que tem que se movimentar. Então, o espírito, ele tem por essência o movimento. Estagnar não é do espírito. Evoluir é sempre uma obrigação, mesmo que a opção, a suposta opção, porque você não tem opção, você vai ser impulsionado para evoluir, sempre. E interessa observar que Kardec selecionou esse ensinamento de Jesus para compor o capítulo, os que têm puro coração. Realmente, o coração puro caminha conforme as leis divinas e não semeia o sofrimento e a dor alheia, não escandaliza. Isso é verdade. Muitos de nós guardam este ensinamento sobre os escândalos numa gaveta, junto com outros tantos ensinamentos que Jesus parecem indecifráveis, incompreendíveis. A doutrina espírita encarregou-se de clarear o caminho da compreensão. Pessoal, a doutrina espírita ela não dá a solução. A doutrina espírita ela traz a reflexão para que você consiga perceber até onde foi o escândalo, até onde fui eu.
Essa compreensão ela tem que ser feita diariamente, pessoal. Até onde é o escândalo? Quem sou eu? Como foi que eu fiz para chegar até aqui? Né? Quais são os requisitos que me faltam para que eu possa continuar andando? Para que eu possa encontrar e voltar a caminhar no caminho, no retorno à casa do Pai. Nós nascemos para isso. Nós nascemos para amar. Por que nós nascemos para amar? Porque Deus é amor. E nós nascemos para retornar a Ele. Para retornar aprendendo a amar. Então vejam que nós estamos dentro da compreensão da lição do amor. Essas foram as pequenas palavras, pessoal. Essas pequenas palavras que eu espero ter tocado no coração de cada um de vocês. Busquem diariamente a Deus, busquem a Jesus, semeiem Ele dentro dos seus lares, se conduzam para o aprendizado antes que o chicote justo e retificador cheguem às suas vidas, e Ele virá por intermédio de várias coisas que a gente já vê florescer no mundo, borbotando dores por todos os lugares. Convido a vocês a se juntar a nós, nosso Lar Francisco de Assis. Venham participar, conheça a nossa casa. Deus é conosco, amigo. Seja voluntário do nosso lar, faça doações. Precisamos sempre de alimentos, precisamos sempre de colaboradores, precisamos de uma palavra amiga, de compreensão. Se junte a nós. Muito obrigado. Tenha um bom dia.